Fala galera, eu sou o professor Vicente Olsen, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Vamos aqui aprender um pouco mais sobre a história do Brasil com essa questão do Enem de 2022, uma questão muito bem construída, olha que interessante. O comando da questão ela traz o seguinte, pessoal, o texto, que guarda a grafia original da autora, expõe uma característica da sociedade brasileira que é o ou a. É interessante essa questão que ela dialoga aqui um pouquinho, faz um diálogo, né, com a sociologia, olha que interessante. Eu estava pagando o sapateiro e conversando com um preto que estava lendo um jornal. Ele estava revoltado com um guarda civil que espancou um preto e amarrou numa árvore. O guarda civil é branco. E há certos brancos que transformam preto em bode expiatório. Quem sabe se guarda civil ignora que já foi extinta a escravidão e ainda estamos no regime da chibata? A gente vai ter aqui a obra O Quarto de Despejo, uma obra clássica, uma autora negra escrevendo sobre problemas do seu cotidiano, com uma forte identidade racial, pessoal. Ela está aqui identificando claramente que o guarda civil é branco e está espancando um negro, e que isso relata, isso se relaciona à escravidão, que nesse caso já acabou, tá? Então a gente tem aqui a obra Quarto Despejo, Diário de uma Favelada, nessa edição da Ática de 2014. E aqui a gente tem o seguinte: o texto que guarda a grafia original da autora expõe uma característica da sociedade brasileira que é o quê? O fato do guarda branco espancar um preto identifica um problema herdado dos séculos de escravidão brasileiro, que é o racismo, pessoal. E aí, nesse caso, é o racismo estrutural, ou seja, aquele racismo que está impregnado, entranhado nas estruturas, que muitas vezes a sociedade reproduz sem nem perceber a carga racista daquele ato. E aí, obviamente, que as vítimas desse racismo, os negros, negras, os pretos e as pretas, claramente conseguem enxergar esse problema. Nossa autora, por ser negra, por ser uma mulher preta e favelada, ela identifica e denuncia esse problema, colocando aqui de maneira bastante interessante, de maneira bastante protagonista, né, bastante avançada à sua época, essa identidade racial na reprodução desse racismo que está nas estruturas. Portanto, uma característica da sociedade brasileira que está presente no texto é o racismo estrutural, a alternativa correta, a alternativa A. Na alternativa B nós temos desemprego latente, tudo bem, pode ser que seja ali um desempregado, mas nós não temos elementos presentes no texto que afirmem isso, sem dizer que ela está colocando claramente as questões raciais como sendo a principal problemática desse texto. Alternativa C, concentração de renda, tudo bem, também não está errado, mas não se relaciona com a problemática central do texto de apoio, que é sim a questão do racismo. Alternativa D, exclusão informacional. De novo, não é de todo errado, mas não se relaciona com o texto de apoio. O texto de apoio está colocando claramente um guarda branco, um guarda civil branco, espanca uma pessoa preta. E a alternativa E, precariedade da educação, também é um problema social brasileiro, a gente sabe disso, mas, mais uma vez, não é a problemática central do texto de apoio. Isso aqui, pessoal, é um exemplo claro do que no Enem eles chamam de primazia do texto, o princípio de primazia textual. A gente tem um texto de apoio que está discutindo uma problemática e a gente não pode fugir dessa problemática. Percebam que as alternativas não estão de todo erradas, de fato há sim alguma relação com a problemática discutida central, mas o texto de apoio traz o guarda civil branco espancando uma pessoa preta, que inclusive chegou a ser amarrada, tá? Então, nesse caso, a problemática central, de acordo com o princípio de primazia do texto, é o racismo estrutural. Nosso gabarito é a alternativa A. É isso, galera. Bons estudos e até a próxima. Tchau!